Mariana, então estamos retomando a sessão, né? Desde a nossa última primeira conversa lá atrás. Eu gostaria de saber de você como que você passou desde a nossa última sessão até agora, como você está. Que desde a nossa última sessão, eu meio que passei por uns altos e baixos. Então, eu tô aqui meio insegura, meio incerta. E pra ser bem sincera, não foi tão simples assim. Mas vamos lá. Vou contando conforme você for perguntando e a gente vai nessa. Tá bom. Me conta o que que aconteceu desde a nossa última sessão para cá, como você está, né? Você se recorda do que nós conversamos lá atrás? Sim, eu lembro sim. E olha, pra ser bem sincera, eu tô meio que naquela vibe de, puxa, eu tentei fazer o que a gente conversou, mas foi meio estranho. Então, desde a última sessão até agora, eu fiquei meio numa gangorra de tô tentando, mas tô meio insegura. Tá. Me conta, o que que você tentou fazer? O que que você tentou colocar em prática desde a nossa última sessão? Você se lembra que nós havíamos combinado uma tentativa de você conversar com seu marido? Houve essa conversa ou você não conseguiu? Olha, eu escolhi um momento que parecia meio tranquilo, sabe? Tipo, depois do jantar, uma hora que a gente tava mais sossegado, eu fui tentando trazer o assunto assim, meio de leve, mas confesso que eu tava super hesitante. Tipo, aquela coisa de será que eu falo, será que eu não falo? E aí eu comecei a falar, e ele ouviu, mas sabe quando parece que a pessoa tá ouvindo meio de longe? Então, foi meio assim. E eu fiquei naquela insegurança de será que eu tô fazendo certo? Mas, enfim, foi colocando pra fora como a gente combinou. Tá, o que que você conversou com ele? Você tentou começar por qual assunto? O que que você propôs nessa conversa? Então, eu meio que comecei tentando falar sobre como eu tava me sentindo meio sozinha, mesmo estando junto. Sabe aquela coisa de sentir que você tá falando, mas não tá sendo realmente ouvida? Então, eu tentei colocar isso de um jeito mais leve, mas ao mesmo tempo estava bem tensa, né? Então, eu propus que a gente tentasse se ouvir mais. Mas eu confesso que eu falei meio com aquele pé atrás, sabe? Então, eu fui propondo isso, mas com aquela insegurança toda. E foi mais ou menos por aí que a conversa se desenrolou. E como que ele reagiu? Olha, ele meio que ouviu, assim, sabe? Tipo, de um jeito meio distante. Ele não ficou bravo nem nada, mas foi meio como se ele estivesse escutando sem realmente, sabe, se envolver muito. Então, eu senti uma certa frieza e isso me deixou ainda mais insegura. Mas enfim, foi assim que ele reagiu, meio que com, tá bom, entendi, meio vago. E isso me deixou meio na dúvida se eu fui certa ou não. E aí, é isso que rolou. E você, depois dessa conversa, se sentiu mais tensa ainda ou sentiu um certo alívio? Porque eu me lembro que você mencionou que você não falava nada, né? Guardava somente essas emoções para você, não compartilhava com um amigo, não tirava dúvida, resolveu vir trabalhar tudo isso na terapia. O fato de você ter falado uma primeira vez, obviamente, para quem não falava, gera uma trava, né? Uma incerteza, uma insegurança, porque você está agora colocando em prática uma coisa que não fazia parte do seu cotidiano. Então a fala, ela tem que ser treinada. Como foi para você essa primeira conversa? E olha, eu vou te dizer que foi bem isso mesmo. Depois que eu falei, eu fiquei numa mistura de ufa, eu consegui falar, e ao mesmo tempo, nossa, e agora? Então eu fiquei sim ainda meio tensa, mas ao mesmo tempo teve um certo alívio de pelo menos ter dado o primeiro passo. Então foi um treino, né? Eu acho que eu ainda tô nessa fase de me acostumar a colocar pra fora. E é isso. Foi meio incerto, mas também teve um gostinho de, ok, eu consegui dar o primeiro passo. Certo. E depois dessa conversa, o que aconteceu com vocês? Bom, então depois dessa conversa foi assim. Eu meio que fiquei num estado de. Tá, eu falei, mas e agora? Então eu fiquei com aquela sensação meio de incerteza, mas ao mesmo tempo um pouquinho de alívio por ter começado. E o que aconteceu foi que eu ainda fiquei meio insegura, mas eu percebi que esse primeiro passo já mudou um pouquinho a dinâmica. Então, assim, eu ainda tô meio incerta, mas acho que a partir daqui a gente vai desenrolando e vendo o que a gente faz com isso. Tá, aí vocês tiveram a conversa, foi depois que vocês jantaram, encerrou a conversa, o que que aconteceu? Foi cada um pro seu canto, foram dormir, tiveram alguma interação depois disso? Me conta. Então, depois que a gente teve essa conversa, foi meio isso mesmo. Meio que cada um foi pro seu canto, a gente não brigou nem nada, mas ficou aquele clima meio, sabe, meio silencioso. Então a gente meio que foi dormir sem falar muita coisa a mais, e eu fiquei com aquela sensação de, bom, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas também um pouquinho de incerteza de que isso vai desenrolar. Então foi basicamente isso. A gente acabou a conversa, cada um ficou mais no seu espaço, e agora vamos ver os próximos passos.
O celular toma muito tempo de vocês, ao ponto de que quando vocês têm um tempo livre, ficam pro celular, internet, alguma outra coisa, e tem pouca conexão nos tempos livres? Eu diria que sim, isso é bem real. A gente acaba muitas vezes ficando preso no celular, na internet, e quando tem um tempinho livre, em vez de conversar, a gente meio que se distrai com tela. Então, isso com certeza acaba criando uma barreira na comunicação. E eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar também. Então, é bem por aí, sim. Isso te incomoda? Olha, incomoda sim, vou ser bem sincera. Isso me deixa meio frustrada, sabe? Porque a gente acaba permeando esses momentos que podiam ser de conversa, de conexão, e vira só mais um momento de olhar pra tela. Então, sim, isso me incomoda e acho que é uma coisa que a gente vai ter que lidar juntos. Mas é isso, Tá. me incomoda sim. Me conta alguma ocasião aí em que vocês tiveram esse problema, mas tenta ser o máximo detalhista possível. Alguma ocasião que vocês estavam juntos, você queria alguma atenção ou conversar, mas viu que ele te ignorou e ficou muito mais voltada a atenção a redes sociais. Com certeza, posso te contar sim. Então, teve uma vez que a gente tava, sei lá, numa noite de sábado em casa, e eu queria justamente aproveitar pra ter um tempo junto, sabe? Conversar um pouco, conectar. E aí ele ficou super grudado no celular, tipo, rolando feed, sabe? Mexendo nas redes sociais. E eu meio que me senti meio invisível ali. Então foi um desses momentos em que eu tava querendo atenção, tava querendo conversar, e ele tava ali focado na tela. E isso me incomodou bastante, porque pareceu que eu não tava realmente conseguindo essa conexão. Então foi um desses momentos bem específicos. Ele só faz isso com você ou com outras pessoas ele tem esse comportamento de ignorar a pessoa também? Então, vou te dizer que não é só comigo, não. Eu percebo que ele faz isso com outras pessoas também. Então, assim, às vezes a gente tá com amigos ou com a família, e ele também fica meio disperso no celular. Então, não é algo só na nossa relação, é meio que um padrão dele. E acho que é por isso que me incomoda, porque eu vejo que é um comportamento que se repete. Com a mãe dele, ele tem um comportamento diferente? Então, vou te dizer que com a mãe dele é um pouco diferente, sim. Eu percebo que quando ele tá com ela, ele tende a prestar mais atenção, fica mais presente, talvez por respeito, talvez por costume de família, então acaba sendo um contraste. Com ela, ele é um pouco mais atencioso e isso faz diferença, né? Acho que é por isso que eu percebo ainda mais quando ele tá disperso comigo ou com outras pessoas. E isso te incomoda, o fato dele ser mais presente com a mãe, por exemplo, do que quando está com você? Ah, com certeza. Isso acaba incomodando um pouco, né? Dá aquela sensação de, poxa, ele consegue estar presente quando quer, então por que não comigo? Então, sim, isso me deixa um pouco chateada, meio que sentindo que eu gostaria de ter essa atenção também. E é algo que a gente vai ter que trabalhar, com certeza, porque não é uma sensação muito legal. Uhum. O que que a mãe dele fala pra você? Bom, a mãe dele geralmente é bem tranquila, sabe? Ela não fala nada diretamente sobre isso, mas às vezes eu percebo que ela comenta que ele sempre foi mais focado, mais presente em casa. Então, ela meio que não critica, mas dá a entender que ele tem essa capacidade de ser mais atencioso. E eu acho que isso acaba mostrando pra mim que, de fato, ele consegue, mas talvez precise de um ajuste. Então é isso que eu sinto. Ela, e nas conversas de vocês, ela já te trouxe alguma pista do passado dele, alguma história de infância ou adolescência que te chamou a atenção? Ah, sim, já rolou sim. A mãe dele já me contou algumas histórias da infância dele. Tipo que ele sempre foi meio na dele, gostava de ficar no mundinho dele, às vezes meio distraído com coisas que interessavam a ele. Então, isso eu já vi meio que de antes, sabe? Ela comentou que ele era uma criança meio sonhadora, meio desligada às vezes. Então, isso me deu uma pista de que é um traço dele. Mas claro que agora a gente tem que ver como ajustar isso na nossa vida. Certo. E o pai dele? Ele tem pai? Você tem alguma interação com o pai dele? Percebeu alguma coisa que você queira trazer para a sessão? Ah, sim. Ele tem pai, sim. E eu já tive um pouco de interação com ele. E olha, o pai dele é um cara mais assim, mais rígido, sabe? Mais na dele, um pouco mais reservado. Então eu percebo que talvez isso tenha influenciado também. Porque o pai dele não é muito de conversar, mais na dele. E isso acaba refletindo um pouco. Então é algo que eu percebi também e que talvez seja parte do quebra-cabeça, né? Mas é isso, o pai dele é mais quietão. Tá, mas vamos lá então. Na primeira sessão, você tinha compartilhado comigo que o comportamento dele te levantava uma suspeita de que ele poderia ser narcisista. Eu gostaria de entender aonde você enxerga um possível narcisismo nesse comportamento.
Então, pensando nisso, o que me levantou essa suspeita foi a sensação de que às vezes ele parece muito centrado nele mesmo, sabe? Tipo, eu fico falando, tentando trazer assuntos e parece que ele não se importa tanto com o que eu tô sentindo. Então eu comecei a me questionar se isso era só distração ou se tinha um traço mais de narcisismo, de estar muito voltado pra ele mesmo. Então foi daí que veio a dúvida. Mas é claro que é algo que a gente tá investigando juntos e vendo se é realmente isso ou não. Além da questão da comunicação, que outro tipo de relacionamento de vocês que te levanta suspeita de narcisismo? Bom, além da comunicação, acho que outra coisa que me levanta essa suspeita é a maneira como ele reage quando as coisas não giram muito em torno dele, sabe? Tipo, se a gente tá falando de algo que é importante pra mim, às vezes eu sinto que ele meio que desvia o assunto, ou parece não dar tanta importância. Então essa falta de empatia em alguns momentos me fez pensar que pode ter um traço de narcisismo aí. E nos momentos íntimos de vocês, você percebe algum comportamento atípico? Então, nos momentos íntimos eu percebo que ele às vezes pode ser um pouco mais focado nele mesmo, sabe? Tipo, parece que ele se concentra muito na própria experiência e às vezes eu fico com a sensação de que a minha parte ou o meu lado não tá tão em foco. Então, é algo que eu notei também, não há sempre, mas em alguns momentos isso me faz pensar que pode ter um pouquinho dessa questão aí também. Tá. Me conta um pouco do relacionamento íntimo de vocês também. Deixa eu entender um pouco dessa vertente para que nós possamos inteirar do perfil dele, como que é ele com você nos momentos íntimos, as relações sexuais de vocês, se isso te traz alguma satisfação, se é algo que ele se preocupa somente com ele. Você consegue me detalhar um pouco dessa dinâmica de vocês? Com certeza, posso detalhar sim. Então, nos nossos momentos íntimos, o que eu percebo é que ele às vezes foca um pouco mais na própria experiência, como eu comentei, e isso pode fazer com que eu me sinta um pouco deixada de lado em alguns momentos. Não é que ele seja completamente desatento, mas às vezes eu sinto que falta um pouquinho dessa preocupação com a minha satisfação também. Então, é uma área que eu acho que a gente pode trabalhar para trazer um equilíbrio maior, para que eu também me sinta valorizada nesses momentos. E, enfim, é aí que a gente pode explorar juntos para melhorar. Ele te faz algum pedido específico? Ele tem alguma exigência nos momentos íntimos de vocês na cama? Ou ele é totalmente frio e apático? Olha, então, ele não é totalmente frio e apático, não. Ele até tem, assim, algumas preferências, às vezes faz alguns pedidos específicos, mas nada muito fora do comum. Eu acho que a questão principal é mais esse equilíbrio entre as necessidades dele e as minhas. Então, ele não é uma pessoa que não demonstra nada, mas às vezes falta um pouquinho dessa atenção a mais. E é isso que eu acho que a gente pode trabalhar para que fique mais equilibrado para ambos. Tá. Quando você fala deixar de lado um pouco das suas necessidades, eu gostaria que você fosse mais específica nessa questão das intimidades. Me conta, por exemplo, algum momento específico em que você percebeu que ele priorizou somente as necessidades dele, o prazer dele, e deixou você de lado. Claro, eu posso ser mais específica. Por exemplo, teve uma vez em que a gente estava num momento mais íntimo, e assim, ele foi bem direto ao ponto do que ele queria, e acabou meio que terminando a situação sem se preocupar tanto se eu tinha chegado lá, se eu tava satisfeita. Então foi um momento em que eu me senti meio deixada de lado. Tipo, ele resolveu a parte dele e meio que esqueceu de mim. E é esse tipo de situação que eu acho que precisa de um pouco mais de equilíbrio, sabe? Mas é isso. Um exemplo específico pra te dar uma ideia melhor. Tá. Além disso, você percebe algum comportamento dele mais voltado para esse âmbito sexual um pouco atípico, como por exemplo, ficar muito tempo no banheiro? Você já teve alguma suspeita em se ele possa estar envolvido com alguma coisa? Entendi. Bom, pensando nisso, eu diria que não tem nada muito fora do comum que eu tenha notado, não. Assim, ele não fica um tempo exagerado no banheiro, não tem nenhum comportamento que eu consideraria atípico nessa área. É mais mesmo essa questão de equilíbrio e atenção que a gente já comentou. Então, até onde eu percebo, não tem nada desse tipo que tenha levantado suspeita. Certo, certo. Então, olha, vocês têm um certo distanciamento na comunicação, vocês têm um certo distanciamento também no, na dinâmica sexual. Você, alguma outra área, você vê esse desequilíbrio, por exemplo, no aspecto financeiro de vocês. Ele é parceiro seu no âmbito financeiro da família? Ele envolve você nas conversas financeiras da família? Ou ele é mais fechado nesse ponto? Entendi. Bom, falando um pouco dessa parte financeira, eu diria que aí também existe um certo desequilíbrio.
ele tende a ser mais reservado, sabe? Ele não é tão aberto em discutir finanças, não envolve tanto nas conversas sobre dinheiro da família. E isso também acaba gerando um pouquinho de distanciamento. Então, eu acho que é mais uma área em que a gente precisa trabalhar para ter mais parceria. Ele não é super fechado, mas também não é aquele parceiro super aberto nesse aspecto. Então, acho que a gente tem um pontinho para ajustar aí também. Tá, mas você sente que ele compartilha com você as questões das finanças? Você se sente participante do assunto finanças e casa? Como vocês lidam? Vocês dividem as despesas? É ele que faz as despesas? Vocês notam algum provável comportamento egoísta dele em relação a dinheiro? Como gostaria que você me especificasse, por favor, para que eu possa entender como vocês trabalham com isso. Então, sobre as finanças, eu diria que ele tende a ser um pouco mais centralizador. Não é que ele seja abertamente egoísta, mas ele meio que assume as decisões financeiras sem envolver tanto. Então eu acabo não me sentindo tão participante assim. A gente divide algumas despesas, sim, mas ele costuma tomar a frente e às vezes eu sinto falta de uma conversa mais aberta, de me sentir mais envolvida nas decisões. Então é mais um ponto em que eu vejo que falta um pouquinho dessa abertura e isso acaba refletindo num certo desequilíbrio. Mas não é algo gritante. É mais uma questão de eu querer me sentir mais parte dessas conversas. Tá. Você já percebeu que todos os pontos que eu estou abordando com você sobre a dinâmica de vocês, você sempre usa um termo assim: ah, ele tem um certo desequilíbrio, mas não é uma coisa tão gritante. Será que ele realmente não está tão desequilibrado assim? Ou você apresenta uma certa resistência em querer assumir o que de fato está acontecendo? Olha, essa é uma boa pergunta e me faz pensar. Talvez eu realmente esteja um pouco resistente em admitir o quanto esses desequilíbrios são mais sérios do que eu talvez queira aceitar. Então eu acho que é um ponto válido, sim, porque eu acabo dizendo, ah, não é tão gritante, mas pode ser que no fundo isso esteja me afetando mais do que eu tô querendo admitir. Então você tocou num ponto importante. Acho que é algo para eu refletir e realmente encarar com um pouco mais de honestidade. Vamos tentar ser um pouco mais aberto, mais transparente, colocar todas as emoções para fora à medida que a gente vai desenvolvendo, para que a gente possa ter um melhor ganho nessa sessão? Com certeza, vamos fazer isso sim. Vou tentar ser o mais aberta e transparente possível, colocar as emoções na mesa mesmo, porque é assim que a gente vai conseguir ter um avanço real nessa sessão. Ok. Então, qual dos pontos que nós abordamos até agora que talvez você perceba que vocês estão em mais desequilíbrio? Finanças, relacionamento íntimo de vocês, comunicação. Qual desses pontos você realmente vê um abalo mais crítico? Olha, sendo bem transparente agora, eu acho que o ponto que tem um abalo mais crítico mesmo é a comunicação. Eu percebo que é a partir dela que todos esses outros desequilíbrios acabam ficando mais evidentes. Então, se eu for escolher um, eu diria que a falta de uma comunicação realmente aberta, transparente, é o que mais pesa. Porque isso acaba influenciando as finanças, acaba influenciando a intimidade. E se a gente não resolver isso, os outros pontos vão continuar meio desequilibrados. Então, com certeza, a comunicação é o ponto mais crítico para mim. Quando você toca no assunto da comunicação, me abre uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com você. Você fala que ele não é tão aberto no aspecto de comunicar-se e que isso te incomoda, que ele é um pouco frio, um pouco reservado, mas você já reparou que você tem esse exato comportamento aqui na sessão? Será que você está fazendo isso por estar um pouco intimidada? Ou será que esse ponto que te incomoda nele também é uma característica sua? Olha, isso é uma observação muito interessante e eu acho que você tocou num ponto bem profundo. Pode ser sim que eu esteja refletindo um pouco desse comportamento sem nem perceber. Talvez eu esteja um pouco mais contida, um pouco mais hesitante, e isso também é algo que eu preciso orar. Então é bem possível que o que me incomoda nele também seja um reflexo de algo em mim. E isso é uma coisa para eu trabalhar, com certeza. Então, obrigada por apontar isso, porque realmente me faz refletir. Você, quando está conversando com ele ou com outra pessoa, você consegue abrir os sentimentos, colocar para fora, dar boas risadas, às vezes chorar. Você tem momentos assim ou você se apercebe como alguém de um comportamento mais retido? Olha, eu diria que depende muito do contexto da pessoa. Às vezes sim, eu consigo dar risada,
Me abrir até chorar se for o caso, e sou bem transparente. Mas para outros momentos eu acabo ficando um pouco mais reservada, talvez mais por hábito ou por um certo receio. Então acho que eu tenho um pouquinho dos dois. Mas é interessante perceber isso porque talvez eu precise trabalhar e me sentir mais à vontade para expressar minhas emoções, tanto aqui quanto nas outras situações. Me dá um exemplo de pessoas ou lugares em que você sente que ali você pode ser você mesma. Com certeza. Bom, um exemplo é quando eu tô com amigos muito próximos. Sabe, aqueles amigos de longa data em que eu me sinto completamente à vontade. Aí eu realmente consigo ser eu mesma, dar risada, me emocionar sem medo. Também em casa, em momentos em que eu tô mais relaxada, num ambiente que eu considero seguro. Então são nesses espaços que eu me sinto mais livre. Tá, mas em casa você consegue ser livre na presença dele? Ou você consegue ter essa abertura quando ele não está próximo? Então, pensando bem, eu diria que é mais fácil quando ele não tá tão próximo. Eu me sinto mais livre quando eu tô sozinha ou em momentos em que eu realmente não tô sob nenhum tipo de olhar. Então, acho que isso mostra que ainda tem um pouquinho dessa barreira quando ele tá por perto. Tá, vamos falar só um pouquinho do seu passado. Você era uma criança mais retida ou você era uma criança mais espontânea, mais aberta, espalhafatosa, brincalhona? Você se lembra? Ah, com certeza. Eu me lembro sim. Quando eu era criança, eu era bem mais espontânea, bem mais brincalhona, daquelas que falava pelos cotovelos, sabe? Então eu acho que ao longo do tempo talvez eu tenha ficado um pouquinho mais reservada por algumas experiências, mas originalmente eu era bem mais aberta e expansiva. Acho que é algo que eu posso tentar resgatar um pouco. Quando você fala assim, fiquei mais reservado devido a algumas experiências, te vem alguma experiência específica na cabeça? Sim, algumas experiências me vêm à mente. Por exemplo, eu lembro de situações em que eu fui muito aberta ou espontânea e acabei me sentindo julgada ou, de certa forma, não muito aceita naquele momento. Então essas coisas foram me deixando um pouco mais cautelosa com o tempo. Mas é interessante perceber isso, porque isso mostra que talvez eu esteja carregando essas experiências e agora é o momento de tentar me libertar um pouquinho delas. Me detalha um pouco dessa experiência aí, onde você sentiu que alguém te toliu ou travou o seu comportamento? Onde isso foi? Você se lembra? Consegue me transparecer essa memória? Com certeza, eu posso compartilhar sim. Por exemplo, eu lembro de uma situação na escola, quando eu era mais nova, em que eu tava sendo super espontânea, falando, rindo, e eu percebi que alguns colegas meio que me olharam de um jeito julgador, como se eu estivesse exagerando. E isso me marcou, sabe? Porque eu comecei a pensar, talvez eu deva ser um pouco mais contida. Então, são coisas assim que acabaram moldando um pouco o meu comportamento. Mas é isso, foi uma memória que me veio à cabeça, e acho que é um exemplo do tipo de situação que me fez ficar um pouco mais reservada com o tempo. Mas há um detalhe interessante que quando a gente se sente com bastante liberdade em casa, quando criança, se sente na liberdade para falar, para brincar, para ser espalhafatoso, dificilmente um olhar do outro, de um estranho, um olhar julgador, vai nos reprimir desse tanto. Você acha que tem a possibilidade de você ter se incomodado com o olhar julgador dos seus colegas na escola? Porque isso, de certa forma, refletiu alguma repreensão que você sofreu em casa ou com familiares? Olha, essa é uma reflexão bem interessante. Pode ser sim que no fundo esse incômodo com o olhar dos outros na escola tenha refletido alguma coisa mais antiga. Alguma repressão, algum padrão que eu já tinha em casa ou com alguém da família. Então talvez eu tenha internalizado isso sem perceber. É bem possível que tenha uma raiz aí que eu nem tinha me dado conta. Então é uma coisa boa pra refletir e talvez seja isso mesmo. Acho que faz bastante sentido e é algo que eu posso olhar com mais carinho. Ok, nós estamos encaminhando para o final dessa nossa segunda sessão e eu gostaria, nesses minutos finais, que você utilizasse esses minutos finais para colocar seu coração para fora. Me fala o que está passando na sua cabeça agora, que reflexões essa sessão te trouxe, se te trouxe alguma dúvida, mas vamos combinar para você não tentar ser reprimida. Coloca para fora da melhor modo como você conseguir. Mesmo que você acredite que o que tenha para dizer não faça tanto sentido. Mas vamos utilizar esses minutos finais como um exercício para você colocar para fora sem um filtro. Combinado. Então, vamos lá. Acho que a principal reflexão que essa sessão me trouxe é que, na verdade, eu tenho mais coisas guardadas do que eu imaginava. E que talvez essa dificuldade de me expressar ou essa cautela não seja só sobre ele, mas sobre mim também.
Então eu tô percebendo que preciso trabalhar mais essa minha abertura, essa minha autenticidade, e que eu posso sim colocar pra fora sem filtro. E tô me sentindo até um pouco mais leve de poder fazer isso agora nesses minutos finais. Então acho que a principal reflexão é essa. Eu preciso me permitir ser mais eu mesma, e acho que a gente tá no caminho certo. E tô me sentindo grata por esse espaço.